primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Pensando agora nos detalhes. Detalhes. As coisas pequenas, aquilo que muitas vezes passa despercebido numa primeira leitura. Às vezes as pessoas ficam se perguntando por que eu presto tanta atenção em certos detalhes. Qual é a diferença entre usar um verso decassílabo heróico ou um decassílabo sáfico? Qual é a alternância deles dentro de um poema? Por que as rimas aqui e não as rimas ali? Todos esses elementos dizem respeito a quê? A significação. Prestar atenção nos detalhes é uma questão de dar significado para as coisas. E isso é um dos trabalhos fundamentais de leitura. É uma das razões de esse canal existir. Principalmente porque eu foco atenção onde? Muito mais nos segmentos de olha para a poesia do que naqueles que eu intitulei de 5 minutos de morato. Às vezes 10, às vezes 15, varia um pouco a minha disposição. Mas por quê? Porque o texto às vezes tem mais importância do que a minha opinião. A minha é uma capacidade de leitura um pouco privilegiada por causa da minha experiência. Mas é o texto que merece a nossa atenção e a nossa dedicação. Há um exemplo que eu acho fantástico. Por que o detalhe? Por que a minúcia? Nas anotações do Mário de Andrade e na Lira dos 20 anos do Álvares de Azevedo, ele coloca ao lado do último verso, que na edição dele dizia: deixai a lua pratear-me a lousa. Ele coloca anotada uma outra versão que existe, circula por aí: deixai a lua prantear-me a lousa, com um N que modifica, circula aquilo e anota ao lado: melhor. Por que é melhor? Porque esse pequeno detalhe, a lua pratear, a lua prantear, pratear, tornar de prata, iluminar, prantear, derramar as lágrimas, chorar. A lua pratear a lousa diz respeito a uma continuidade mais ou menos óbvia do que o poema vinha dizendo. No princípio, o texto diz: quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, quando eu morrer, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, não chorem. E aí ele vai descrevendo a sua vida de poeta incompreendido, de gênio abandonado, descreve a morte, descreve o seu túmulo no meio da floresta esquecida dos homens, e nesse momento, quando a noite bate, a noite romântica, ele pede que os arvoredos do bosque abram seus ramos para a lua pratear a lousa ou prantear a lousa. Se a lua prateia, se a lua ilumina, é simplesmente uma imagem a mais que segue a lógica do poema. Se é a lua pranteia, a gente tem uma inversão completa, porque no princípio o poema fala de incompreensão, de abandono, ninguém chore por mim, e no final, uma comunhão com os entes da natureza, com essa natureza panteísta, em que a lua vai chorar o meu corpo abandonado. Estão vendo a diferença e a riqueza que está num único N? Como esse exemplo, há dezenas, centenas que a gente pode identificar só com a atenção devida. Mas isso também diz pouco, porque a gente precisa entender que quando eu estou falando de dar atenção para os detalhes, a gente também está falando de quê? De fazer um movimento a contrapelo, a contracorrente do que é a solicitação que o mundo está fazendo cada vez mais da gente. A solicitação é a da velocidade, é a da não atenção, é a da substituição
acelerada de objetos. Enquanto olhar para o detalhe significa justamente dar uma lógica diferente para o nosso próprio tempo, para o nosso uso e compreensão do significado do tempo. Significar as coisas, significar o detalhe, é ao mesmo tempo significar o próprio tempo, significar a dedicação que a gente vai dar à própria vivência. E nesse sentido, prestar atenção aos detalhes é uma atitude quase revolucionária. É a gente dizer que eu domino o meu próprio tempo e eu não sou submetido às imposições que vêm de fora. Eu acho o meu próprio lugar, eu acho o meu próprio significado.